16, versículo 11. Achou? Diga amém. Quem está conversando, para de conversar. Quem está andando, para de andar. Por favor, ou você presta atenção na mensagem, no culto, ou a sua vinda aqui foi em vão. Sim ou não? Deus não vai te abençoar se você ficar desapercebido. Vamos lá. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, e disse, ainda falta o menor. Deu para entender a expressão da palavra? Diga amém. Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou, preste atenção na expressão da palavra, então mandou em busca dele, e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Entendeu? Diga amém. Senta, bate palma e glorifica a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra digna de toda honra e toda glória. Quem entendeu o que você leu aí, levante a sua mão. Na casa do velho Jessé, o belamita, estava acontecendo algo diferente. Estava acontecendo algo que podemos dizer inédito no meio do povo de Israel. Deus havia chamado Samuel e dito: Samuel, vai à casa de Jessé, o belamita, leva consigo uma botija de azeite e unge um dos filhos. Jessé tinha vários. Um dos filhos do velho Jessé, o belamita, consagra ele a rei. Samuel olhou para Deus e falou: mas Deus, se eu fizer isso, Saul, aquele rei desviado, ele corta a minha cabeça fora. E Deus exortou a Saul a fazer um sacrifício. E no meio daquele sacrifício, Deus exortou a Saul a ungir na casa de Jessé, pai de Davi, um dos filhos de Davi, ou seja, de Jessé. Quem está entendendo, diga amém. E partiu Samuel com a botija na mão para fazer um sacrifício e ao mesmo tempo para consagrar, para ungir a rei no lugar de Saul, que tinha transgredido a palavra. A Bíblia nos diz que Deus havia dado a ordem a Saul e Saul transgrediu a palavra. Saul poupou a vida do rei, e por ter poupado a vida do rei, Samuel profetizou para ele e disse: olha, o Senhor rasgará de ti, tirará de ti o seu reinado. E assim se cumpriu a profecia do velho Samuel, e Deus tirou de Saul o seu reinado. No entanto, ele estava no cargo, na sua posição como rei, porém sem a unção de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Parece que nós não vamos chegar lá, mas vamos chegar, tenha paciência. E assim
Samuel tomou a botija e o velho Saul, ou seja, o velho Jessé, pai de Davi, reuniu os seus filhos, reuniu os seus familiares, reuniu a vizinhança. Quem está entendendo, diga amém. Reuniu os seus parentes de mais longe ou de mais perto e mataram o animal, fizeram uma festa e se reuniram no dia marcado conforme o anúncio que o profeta de Deus iria naquela casa. E assim aconteceu. O profeta chegou com a sua botija e logo, vendo os irmãos de Davi, vendo formosura, vendo beleza, vendo estatura, vendo homens fortes, ele olhou para um deles, não sei qual, e pensou, achou ele que um daqueles seria o rei. Ele logo pegou a sua botija, já sabe da história, só para você relembrar, daqui a pouco vamos chegar onde nós queremos chegar, conforme assim Deus nos orientar nesta tarde. Ele pegou a botija, levantou a botija e falou: é esse aqui. Como você já sabe, Deus brandou do céu e falou: Samuel, ô Samuel, tu olhas a aparência, eu olho o coração. Amém? Tu olhas a aparência, eu olho o coração. Foi rejeitado o irmão de Davi, filho de Jessé a belemita. Primeiro e segundo, e assim até chegar ao oitavo, todos foram rejeitados, até chegar aqui, aonde nós acabamos de ler. O velho Saul já estava, o velho Jessé já estava decepcionado, porque Deus havia dado a ordem para ele, como você pode ler aí em Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita. Deus tinha dado uma ordem que ele fosse da casa de Jessé para ungir. Porém, todos aqueles que ele tinha escolhido, todos aqueles que ele tinha separado para ungir rei sobre Israel, Deus disse não. O velho Samuel já estava em paz, triste, e chegou para o Jessé e disse: porventura acabaram-se os mancebos? Foi aí que você leu, não foi? Porventura acabou-se os mancebos? Foi aí que Jessé, pai de Davi, lembrou. Vejam só, irmãos, toda a família tinha sido convidada, os vizinhos de perto e de longe tinham sido convidados, tinha sido matado um animal para aquela festividade. Os irmãos de Davi tinham se trocado, tinham se arrumado, tinham penteado o cabelo, todo mundo estava ali na expectativa. Ou seja, Samuel pediu que Jessé mandasse chamar o seu filho, e Samuel chamou um dos seus filhos e falou: vai em busca de Davi. Isto quer dizer, Samuel não sabia aonde Davi estava. Quem entendeu, levante a mão. Isto quer dizer, rejeitado pelo homem, mas não rejeitado por Deus, porque Deus mandou buscar Davi. Deus trouxe Davi. Oh, aleluia! Vamos chegar lá, estamos começando agora. Rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelos vizinhos, rejeitado pelos parentes de perto ou de longe. Mas o que me chama a atenção nesta palavra, que ele não foi rejeitado por Deus. Deus sabia onde ele estava. Os olhos de Deus estavam sobre ele. Os olhos de Deus estavam enxergando ele. E Deus permitiu, irmãos, Deus permitiu que todos os irmãos de Davi passassem diante de Saul,
ou de Samuel. Eu não sei como era a convivência deles. Eu não sei, a Bíblia não diz categoricamente se um tinha raiva do outro, ou se eles tinham ciúmes ou inveja. No caso do irmão de José, que tinha inveja de José, a Bíblia não diz, mas Deus permitiu que todos os irmãos de Davi passassem diante de Samuel e Deus o rejeitasse. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus sabia onde estava Davi. Deus estava enxergando Davi. Deus estava vendo Davi. Meu querido, meu amado e digníssimo irmão que está aqui nesta tarde, quem sabe alguém tem olhado para você com um olhar discriminado e te rejeitado e dito para você que você não serve, que você não vale nada, que você não presta para nada, rejeitado pelo homem. Mas tenha certeza, se o teu coração é sincero como o de Davi, você não é rejeitado por Deus, você não foi rejeitado por Deus, porque Deus é com sinceros. Talvez aquele teu parente olhou para você no momento de ira, no momento de raiva e falou: olha, você não vale nada, você não presta, você é isto, você é aquilo. Do outro lado eu posso ver pelos olhos da fé, os olhos de Deus olhando para você com um olhar especial. Os olhos de Deus olhando para você e Deus dizendo: tu és meu, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, desde o ventre da tua mãe, tu és meu, tu és meu. Eu não sei, a Bíblia não diz, meus irmãos, eu não sei, a Bíblia não diz, mas enquanto Samuel estava lá, na casa do velho Jessé, e Deus rejeitando os irmãos de Davi, Davi estava onde? No pasto, pastoreando o rebanho do seu pai. Eu não sei, mas lá no pasto, enquanto ele pastoreava o rebanho do seu pai, Davi estava com a sua harpa, e lá no pasto tocando a sua harpa. A Bíblia não diz, mas eu creio que Deus falava com Davi lá no pasto. Eu creio que Deus falava: Davi, grande obra tenho eu na sua vida. Davi, grandes coisas tenho eu a fazer na tua vida. E Davi tocava a harpa e louvava a Deus e glorificava o Senhor. E eu creio, deduzo, imagino eu, que Deus falava: Davi, tu és meu escolhido, grande obra tenho eu na tua vida, Davi. Oh, irmão, quem sabe o inimigo tem se levantado contra você. Mas pastor, cadê o gigante Golias? Vamos chegar lá, tenha paciência. Davi vai subir em cima do jumentinho, vai pegar os queijinhos para levar Saul ainda, mas nós vamos chegar lá, tenha paciência. Quem sabe, irmão, quem sabe você está nesta luta, nesta perseguição terrível. Quem sabe aqueles que estão do seu lado estão tudo contra você, revoltado contra você, criticando você, dizendo que você não presta. Mas se você é de Deus, se Deus está na tua vida, eu tenho certeza que aí dentro do teu coração o Espírito de Deus está falando: meu servo, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu te sustento, não temas, meu servo, porque sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, meu servo. Quem sabe você que foi rejeitado pelo seu esposo, pela sua esposa, quem sabe você que foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, porque agora você é um crente, porque agora você aceitou Jesus Cristo. Mas eu posso sentir e posso escutar pelos ouvidos da fé Deus falando: eis meu servo que eu sou contigo, eis meu servo que eu te ajudo, eis meu servo que eu te tomo pela tua mão direita. E assim estava Davi. Mandaram buscar, procuraram ali, procuraram acolá, até que por fim acharam Davi. E chegou o sujeito lá para Davi e falou: Davi, papai manda buscar você, manda te chamar. Papai manda chamar, opa, eu vou agora. Davi era obediente. Davi era o contrário de muitos crentes, desobedientes. Deus fala e não obedece.
E você sabe por que Davi não estava na festa? Davi não era besta, não era bobo. Davi não era tonto. Davi não era tampado. Davi percebeu que tinha festa ali. Davi percebeu que o seu pai estava preparando o banquete. Davi tinha percebido que o seu pai tinha convidado os vizinhos. Sabe por que Davi não foi? Porque Davi não foi convidado. Amém? Davi era obediente. Ele foi fazer a sua obrigação. Ele pensou consigo: meu pai não me convidou, então não é para mim participar. Eu vi ele convidar o meu irmão, eu vi ele convidar Abinadebe, eu vi ele convidar o outro. Ele convidou todo mundo, a mim ele não convidou. Sabe o que ele está fazendo? Ele está me provando. Eu vou fazer a minha parte. Tem crente que não entende Quando o irmão de Davi chegou que falou: Davi, papai manda chamar. Pronto. Eu imagino, deduzo, penso eu, acho eu, que Davi veio pulando e glorificando a Deus. Irmãos, eu creio que lá do passo que Davi estava até a casa, Davi foi cantarolando, louvando a Deus, tocando a sua harpa, glorificando, exaltando, louvando o nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi entrou, que pisou a planta dos seus pés, porta dentro, Deus falou: Samuel, este é o homem. Samuel, pega a botija com azeite e unge ele rei sobre Israel. Samuel pegou a botija, aleluia, e começou a despejar aquele azeite na cabeça de Davi. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus começou a se mover. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus se apoderou. Orientarabaia, rejeitado pelos homens, mas não rejeitado por Deus. Tenha fé, meu irmão. Se o teu coração é sincero com Deus, você pode estar sendo rejeitado pelo homem, mas tenha certeza, você não está sendo rejeitado por Deus, porque Deus não rejeita aqueles que o buscam. Deus não rejeita aqueles que o buscam. O velho Jessé rejeitou o seu filho, mas Deus não rejeitou Davi. Sabe por quê, irmãos? Por causa da sinceridade que tinha Davi para com Deus, por causa das qualidades que tinha Davi. Eu vou chegar lá, mas se você for meditar aqui em 1 Reis capítulo 16 versículo 18, lá na frente, depois que Davi recebeu a unção de Jessé, de Saul, sobre rei sobre Israel, o velho Saul perguntou a um dos seus servos: porventura tem alguém aqui no arraial que sabe tocar? Porque Saul estava cometido um espírito mau. Quem já leu assim, diga amém. Um dos moços, dos soldados que estava servindo Saul, virou e fala: olha, então eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que ele sabe tocar. Agora, quando ele foi falar para Saul com respeito a Davi, Saul só pediu um que soubesse tocar. Quem entendeu, diga amém. Aí ele começou a falar as qualidades que Davi tinha. Ele sabe tocar, ele é valente, ele é animoso, ele é homem de guerra, ele é sim em tudo, em palavras, ele é gentil em presença. E a última das coisas que Davi tinha: o Senhor é com ele. 7 qualidades que Davi tinha. Davi foi rejeitado pelo pai, pelo homem, mas não foi rejeitado por Deus. E Davi tinha 7 qualidades. Glória a Deus, aleluia. Saul queria um que tocasse somente harpa,
E um dos soldados que estava ali servindo Saul apresentou para Saul Davi. Só que Davi, ele não tinha só uma qualidade, ele não é só era tocador, ele era valente, animoso, homem de guerra, sinsudo em palavras, gentil em presença. E a última das qualidades que Davi tinha: o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E você tem essas 7 qualidades? O verdadeiro cristão, ele tem que ter estas 7 qualidades. Amém? Você tem essas 7 qualidades? Você já aprendeu a louvar a Deus? Davi tinha esta qualidade, ele sabia louvar a Deus, ele tinha prazer em louvar a Deus. Tem pessoas que não têm prazer em louvar a Deus. A igreja está louvando, a igreja está glorificando, ele está conversando. A igreja está louvando, a igreja está glorificando, ele está passeando. Ele não tem prazer em louvar a Deus. Davi tinha prazer em louvar a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Davi sabia tocar, Davi sabia louvar, Davi louvava a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que não louvam a Deus, desperdiça o seu tempo, joga fora o seu tempo na casa do Senhor, enquanto a igreja está louvando, engrandecendo e exaltando o Senhor, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, ele está desapercebido, conversando com o seu vizinho, tratando de assuntos materiais, tratando de assuntos pessoais. Esta casa, esse lugar, não é outro lugar senão um pedacinho do céu. Aqui é lugar de louvar a Deus. E é uma das qualidades que Davi tinha: ele louvava a Deus. Aleluia! Amém? Outra qualidade que Davi tinha era valente. Você é valente? É, pastor, se mexer comigo, ó, essa mão aqui é crente, mas essa aqui não é crente não. Eu desço a mão. Se mexer comigo, ó, essa aqui é crente, mas essa aqui não é crente não. Não estou falando desta valentia. Você é valente? Você é valente? Não a valentia física, que esta valentia física para Deus não vale nada. A minha força física, se eu tivesse, né? A minha força física, a sua força física, a nossa força física diante de Deus, hoje como cidadão do céu, não vale nada. Eu estou perguntando se você é valente, se você está preparado para lutar contra o diabo, se você é um crente, uma crente preparada para lutar contra o inimigo. Você é valente, você é valente. Se você não é, procure ser, porque esta era uma das qualidades que Davi tinha. Ele era valente, ele era animoso, amém? Homem de guerra. Davi não se acovardava, Davi não fugia. Davi era homem que ele enfrentava o problema. Quantos crentes aí que não querem enfrentar a realidade? Muitas vezes ele está fraco espiritualmente, mas ele não quer enfrentar a realidade, que ele está fraco espiritualmente. Quantos crentes aí que espiritualmente está caído, mas ele não quer reconhecer que ele está caído espiritualmente? Davi era homem de guerra, ele enfrentava o problema. Meu irmão, seja lá qual for a situação que você tiver hoje, enfrente o problema, enfrente a dificuldade, enfrente a luta, enfrente o obstáculo, enfrente tudo, em nome de Jesus, e o Senhor será contigo. Era uma das qualidades que Davi tinha. Ele era sinsudo em palavras, hein? Davi, ele sabia o que falava. Davi não era que nem certos crentes que sai falando todo mundo por aí, criticando todo mundo por aí, falando mal de todo mundo por aí. Davi era vigilante nas palavras que saía da sua boca.
Davi estava enquadrado naquela palavra: tardio para falar e pronto para ouvir. E o crente tem que ter esta qualidade. Eles têm que estar pronto para ouvir e tardio ele tem que estar para falar. Era uma das qualidades que Davi tinha. E outra das qualidades que Davi tinha, ele era a última qualidade: o Senhor era com ele. Irmão, eu não sei qual das qualidades que eu citei aqui que você tem, mas independente dessas 6 qualidades que eu citei, que você tenha esta última qualidade: que o Senhor seja contigo. Se o Senhor realmente é contigo, você pode ser rejeitado por quem quer que for, você pode ser rejeitado pelo mundo inteiro, você pode ser rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, como José foi, mas tenha certeza que você será sempre um crente vitorioso, em nome do Senhor, vitorioso. Se você tem esta qualidade, se o Senhor é contigo, você será sempre vitorioso. Davi recebeu a unção. Logo em seguida, Saul precisava de alguém para tocar harpa, porque ele estava endemoniado, possesso por um espírito mau que atormentava. Davi foi e tocou harpa para Saul. Passou alguns dias, começou a guerra entre Israel e os filisteus. Lá vem o gigante, hein? Começou a guerra entre Israel e os filisteus. O velho Jessé, o amelemita, tinha emprestado 2 filhos para o exército de Israel, para servir Saul na guerra contra os filisteus. Já fazia quase 6 meses que os seus filhos de Jessé tinham ido à guerra. Todavia não tinha dado notícia. E o velho Saul, o velho Jessé, estava preocupado como estava a guerra. Quem está entendendo, diga amém. Chamou Davi, que era obediente ao seu pai, falou: Davi, meu filho, eu já preparei o jumento, está aqui, ó, esses queijinhos que você vai levar para os seus irmãos lá no arraial de Israel, onde está a guerra. E está vendo esse queijo aqui, Davi? Esse queijo aqui é de leite de cabra. Você vai pegar esse leite de queijo de cabra e vai levar para o rei Saul. Agora eu quero que você faça uma coisa. Você vai perguntar para Saul, que eu mandei perguntar, como vai a guerra. Quem entendeu, diga amém. Davi montou no jumento, chicote no jumento, subiu o morro, desceu o morro, chegou até o arraial de Israel. E lá Davi, chegando perante um soldado com muita educação, chegou até a presença do rei, falou: rei, o meu pai, o velho Jessé, o amelemita, mandou entregar esse queijinho para o senhor aqui. Olha, ele mandou dizer para o senhor que é leite de cabra, e ele mandou perguntar para o senhor, como vai a guerra? Saul engasgou um pouquinho para falar, falou: meu filho, diga para o seu pai que a guerra vai bem. Rei, a guerra vai bem, tá bom. Davi montou no jumento, deu queijo para os seus irmãos, despediu dos seus irmãos e chicote no jumento, e desceu o morro, subiu o morro. Nisso que Davi desceu o morro e subiu o morro, Davi ouviu uma voz de longe, e aquela voz dizia: não tem homem em Israel. Davi parou o jumento, olhou para os dois lados, não viu ninguém, e falou: o que é isso? Essa voz está desafiando o povo de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Davi deu a meia volta, procurou um soldado, e chegou diante do soldado e falou: soldado. O soldado estava debaixo de um pé de árvore, morrendo de medo. Amém?
Quem é esta voz? Quem é? E quando Davi falava, a voz gritou de novo: não tem homem em Israel. O soldado falou: menino, esconde aqui, fica quieto. Que Davi escondeu nada. Não entendeu, mas o rei disse que estava bem. Não estava bem não. O gigante estava desafiando o povo de Israel. O povo de Israel estava perecendo diante do gigante. Davi falou: mas olha, você quer saber de uma coisa? Não tem homem aqui para lutar contra o gigante? O soldado disse: não tem. Eu vou lutar contra o gigante. O soldado deu risada. Levaram Davi até a presença do rei, e Davi chegou e falou: rei, eu me prontifico, soldado Davi, a lutar contra o gigante Golias. O rei deu risada, e ao mesmo tempo o rei ficou sério: mas menino, você não tem condição. O gigante é um homem experiente, o gigante é um homem acostumado na guerra. Você não pode, você não tem condição. Rei, eu vou. E muito vai, não vai. Aí Davi começou a contar o seu testemunho. Amém? Davi começou a contar para o rei: olha, rei, lá no pasto, lá no rebanho do meu pai, outro dia apareceu um urso, eu peguei o urso e parti no meio. Apareceu um leão, eu derrotei o leão. E começou a contar as maravilhas que Deus tinha feito por seu intermédio. O rei virou para Saul e falou: vai. O rei virou para Davi e falou: vai, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Você entendeu? Não entendeu? O nosso testemunho, ele convence o mundo que somos de Deus. O testemunho de Davi convenceu Saul que Deus era com ele. Minha irmã, o seu traje, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de ser como uma crente salva, santa, o seu testemunho, a sua maneira de falar, de andar, de vestir, a sua maneira de ser, ela convence o mundo que Deus está na sua vida, que Deus é contigo. Oh, louvado seja Deus! Deus é contigo! Nada que Davi falou para Saul convenceu Saul, mas os testemunhos que Davi começou a contar convenceram o rei Saul, o desviado Saul, a liberar ele e lutar contra o gigante. Quem está entendendo, diga amém. Quantos crentes que não têm testemunho, quantas irmãs que não têm testemunho, quantos irmãos que não têm testemunho. O testemunho dele é vergonhoso, o testemunho dele é indecente, o testemunho dele não é de um verdadeiro cristão, ele parece mais um ímpio do que um servo de Deus. Davi tinha testemunho, e com aquele testemunho ele convenceu o rei Saul, libera ele a pelejar contra o gigante, em nome de Jesus Cristo. Se você quer que o mundo veja Jesus Cristo na tua vida, dê testemunho, seja um crente de testemunho, seja uma crente de testemunho, e assim o mundo vai ver que Deus está na tua vida. Aleluia! Que Deus está na tua vida. Amém? Saul resolveu liberar Davi. Davi foi lá, Saul foi pegar a couraça, vestiu a couraça, não deu, e foi daqui, foi da colar. Como você sabe da história, Davi da couraça não serviu para Davi. E Davi foi, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E entrando no vale onde estava esperando o gigante Davi, o gigante Golias de 2,80 m de altura, diz a Bíblia Sagrada, que o gigante, olhando de cima para baixo, deu risada de Davi, deu gargalhada e disse: olha, vou pegar você, vou dar para as aves do campo comer, vou te estraçalhar, vou te esmagar. O gigante não sabia que Deus estava na vida de Davi. Oh, louvado seja Deus! Eu vejo Deus na tua vida aqui hoje, igreja. Eu vejo Deus nesse lugar. Eu vejo Deus de Davi pelejando por nós aqui hoje. Eu vejo Deus de Davi trabalhando em nosso favor aqui hoje. Começou a peleja. De um lado estava os soldados dos filisteus, do outro lado os soldados de Israel.
todo mundo apreensivo ali para saber. É claro que na lógica, olhando para o lado material, todo mundo botava fé no gigante Golias. O gigante vai esmagar Davi, o gigante vai destruir com Davi. Começou a peleja, foi de lá, foi de cá. O gigante tentou de um lado, não conseguiu. Davi pegou o seu estilingue, a sua pedrinha, mirou bem na nuca do gigante, bem na cabeça do gigante, soltou a pedra. A pedra não era pedra, era o próprio Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, e o gigante caiu por terra. O gigante não resistiu. 2,80 m de altura. Oh, louvado seja Deus! Caiu. Houve festa no arraial dos filisteus. Davi cortou a cabeça do gigante, pegou pelo seu cabelo, pendurou nas costas e entrou no arraial de Israel, cantarolando, louvando a Deus, porque Deus tinha derrubado o gigante de 2,80 m por terra. Oh, aleluia! Deus tinha derrubado o gigante por terra. Fica de pé, igreja. Esta é a história de Davi. E vejam vocês, que em hipótese alguma, em toda a história de Davi, vocês não ouviram eu falar, e a Bíblia não relata, não diz também, que Davi foi derrotado, que Davi deu mau testemunho, que Davi era rebelde, ou que Davi era desobediente. Pelo contrário, Davi sempre foi obediente, Davi sempre deu bom testemunho, e era por isso, e foi por isso que Deus foi com ele. Você quer que Deus seja contigo, meu irmão? Você quer que Deus continue contigo, meu irmão? Ei, busque as qualidades de Davi. Seja de guerra, seja valente, seja vigilante, seja perseverante, seja um crente fiel. Chega, irmãos, chega de crente rebelde, irmãos, chega de crente desconcertado, que não tem força para vencer, para lutar contra o gigante. Eu não sei, sabe Deus, mas uma vez que Deus fala, a sua palavra não volta vazia. Tem crentes aqui, meus irmãos, que Deus me faz saber nesta tarde, que o gigante tem afrontado, tem desafiado ele, e no entanto ele não tem podido fazer nada. Ele não tem força para dizer não ao pecado, não à vaidade. Ele não tem força para falar para o Satanás: para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque é um crente de mau testemunho, é um crente que não vive em oração, é um crente que não vive em jejum. Pelo sangue de Jesus Cristo, meu irmão, aonde quer que você esteja me ouvindo, nos quatro cantos desta igreja, ore a Deus nesta tarde, para que o Deus de Davi, ele seja contigo, como ele foi com Davi. E aí você vai ver esse gigante cair por terra, e aí você vai ver este demônio cair por terra. Ore a Deus. Chega de ser esse crente desanimado que você é, chega de ser esse crente parado que você é. Ore a Deus. E assim como Deus foi com Davi nesta peleja, assim como Deus foi com Davi, mesmo sendo rejeitado pela sua própria família, pelos seus amigos e pelos seus familiares, ore a Deus para que você não seja rejeitado por Deus, para que Deus venha ser contigo, no abrir e fechar da sua boca, para que Deus venha ser contigo todos os dias da sua vida. Ore a Deus, busque a Deus, consagre a tua vida a Deus, para que Deus seja contigo. Chega, irmãos,
Você encontra o crente pela rua, pela calçada, na igreja: irmão, ora por mim que eu não aguento mais, ora comigo que o diabo está destruindo a minha vida, ora por mim porque o diabo está acabando com a minha saúde, o diabo está acabando com a minha felicidade. Ora, meu irmão, é para você orar, é para você lutar contra o gigante. Não tenha medo dele, não se acovarde diante do inimigo, mas com a fé viva que Deus tem dado e tem colocado no teu coração, você tem condição, você tem capacidade de Deus para ir à peleja, e pode ter certeza, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Deus faz a dele ou não faz? Deus tem feito a parte dele ou não tem? Por incrível que pareça, é nós que muitas vezes não queremos fazer a nossa. Muitas vezes queremos esperar só por Deus. Não, Deus vai dar vitória. Não, Deus vai pelejar por nós. Irmãos, faça a sua parte. Davi não esperou por ninguém. Davi não ficou esperando pelos seus irmãos. Davi não ficou esperando por Saul. Davi não ficou esperando pelos soldados de Israel. Mas Davi tomou a decisão. Davi tomou a iniciativa. Eu vou à peleja contra o gigante. Por quê? Porque ele cria, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Oh, aleluia! E qual é o seu medo? Deus não está com você, meu irmão? Qual é o seu medo, minha irmã? Deus não está com você? Se Deus está com você, por que temer? Se Deus está com você, por que temer do inimigo? Se Deus está com você, por que estás preocupado? Vai, vai, e o Senhor seja contigo. Levante as suas mãos para os céus. Vamos, irmãos queridos, vamos. Deus te abençoe. Comece dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Pai. Jesus, nós ouvimos tudo que o Senhor determinou para nós nesta tarde. Ouvimos a Tua palavra, recebemos a oração, recebemos as revelações. Agora no final desse culto, meu Pai, nesta oração, meu Pai, oração da fé, confirma as bênçãos, meu Pai. Aquilo que não foi confirmado ainda, que confirme agora. Faça confirmar agora, meu Pai. Abençoa esta igreja, abençoa este povo. Meu Deus, dai a paz, a alegria, a prosperidade necessária para cada irmão, para cada irmã.